Bem, boa tarde a todos. Hoje, 17 de setembro de 2022, vamos dar início a mais um treinamento para a Regional de Programação. Hoje, com o convidado, o aluno do terceiro ano do Técnico Informática Integrado, o aluno Júlio. O Júlio que tem se destacado bastante, estudando além dos materiais do curso, tanto que ele recentemente passou de fase na UBI, na primeira fase tirou 400, um total de 400 pontos, na segunda fase tirou 360 de um total de 400 pontos, Portanto, ele está classificado para a terceira fase, com uma boa expectativa aí de medalha, E desde já te parabenizo, Júlio, te agradeço muito por estar colaborando conosco, e hoje ele vai ministrar a parte de grafos, uma parte inicial. Lembrando a todos que na semana que vem, já falo de antemão para vocês que estão aqui presentes, para os que vão ver a gravação depois, que a princípio está previsto para terça-feira, um treinamento com o Júnior, lá da Unifei, que vai ministrar a segunda parte referente a grafos, uma parte mais específica. Então, desde já agradeço a presença de todos os participantes online que estão aqui. E, Júlio, agora é com você, boa apresentação, fique à vontade. Muito obrigado aí, Thiago. E aí, pessoal, boa tarde. Eu vou estar, para transmitir antes de tudo, fazendo aí uma pequena introdução sobre grafos, o que é, uma forma de representar e alguns algoritmos. Tá dando para ver a apresentação aí? Tá mostrando certinho? Ninguém deu feedback, eu vou considerar que é certo, beleza. Bom, inicialmente, o que são grafos? De forma resumida, um grafo é um conjunto de vértices V e um conjunto de arestas E. De forma mais simplista, um conjunto de pontos e traços. Basicamente, eu tenho vários vértices, vários pontos, e tenho arestas ligando esses pontos ou não. Para que serve grafos? Grafos têm várias utilidades, algumas aí mais comuns é verificar se existe um caminho entre cidades, por exemplo, onde as cidades são os vértices, e se existe um caminho entre essas cidades, tem uma aresta entre elas. Também se usa grafos para descobrir o menor caminho entre dois pontos. Outro teorema que também que tem um tabuleiro de xadrez, por exemplo. Se eu quero verificar se uma peça consegue fazer um movimento, então, tipo, a posição das peças são os vértices, se o movimento é possível entre uma posição e outra, há uma aresta entre esses dois vértices. Se eu começar a falar um pouco rápido, pode falar aí. Eu falo um pouquinho mais devagar. Algumas definições aí importantes sobre grafos. O grau de um vértice é o número de arestas adjacentes a ele, as arestas que ligam ele. Por exemplo, aqui no meu vértice 1 desse grafo, ele tem grau 3, tem 3 arestas ligando ele. O 2, por exemplo, tem grau 2, tem 2 arestas ligando a ele. Dois vértices são vizinhos. Se existe uma aresta ligando eles, por exemplo, o vértice 6 é vizinho do 1, o 2 é vizinho do 1, e daí por diante. Eu falo que um grafo tem peso se suas arestas possuem pesos. Um bom exemplo de se isso na prática, por exemplo, num caminho entre duas cidades, a distância, o comprimento desse caminho pode ser o peso, ou se não o tempo. A terceira figura aqui tem um exemplo disso. Por exemplo, para mim, da posição 1 para a posição 2, eu tenho um peso 3, da 2 para 3, um peso 4, e daí por diante. Uma aresta chamada de self-loop, se eu tenho se ela liga o mesmo vértice, por exemplo, do vértice A, eu tenho uma aresta que volta para ele. Essa aresta é uma aresta self-loop. Um grafo chamado de multigrafo, você tem duas arestas ligando o mesmo conjunto de vértices, por exemplo, daqui do vértice A para o vértice B tem duas arestas ligando eles. E um grafo é dito simples, se ele não é nem self-loop, nem multigrafo, nem ambos. A figura 2 e a figura 3 são grafos simples, não tem nenhum das duas ocorrências. E num grafo sem direção, que é algo que eu vou falar um pouco mais para frente ainda, eu posso apresentar uma aresta, tipo,
usando posso também como V ou como VU. Não tem distinção entre as notações. Tem alguns tipos de grafo, vou testando alguns tipos mais comuns, que é o grafo direcionado, completo, conexo, ciclo e árvore. Um grafo direcionado é onde as arestas têm direção, por exemplo, uma aresta, eu só consigo sair de um vértice para o outro, eu não consigo fazer o caminho contrário por essa mesma aresta. Aqui é um exemplo. Do 1 eu consigo ir para o 2, mas do 2 eu não consigo voltar para o 1. Um grafo completo é onde todos os vértices têm aresta comunicando com todos os outros vértices, então todos os pontos estão ligados. Um grafo conexo é onde todos os vértices do grafo estão conectados a algum outro vértice. Por exemplo, essa figura aqui não é um grafo conexo porque o vértice 5 não está ligado a ninguém. Já a segunda figura aqui, o grafo ele é conexo porque todo mundo está interligado com algum outro ponto. Um grafo ele é um grafo ciclo. Se eu sair de um vértice, eu consigo voltar para ele sem ter que fazer o caminho, sem ter que voltar em nenhum ponto. Por exemplo, se eu sair desse vértice aqui, eu consigo só seguindo em uma única direção voltar para ele. E um grafo é árvore quando não tem nenhum ciclo. Eu acho meio estranho chamar isso de árvore, parece mais uma raiz, mas tem várias formas de representar um grafo. As mais comuns são matriz de adjacência, lista de adjacência e a representação implícita. Existe também a lista de arestas, que eu não citei aqui, porque ela é muito pouco utilizada e não é muito prática. A matriz de adjacência, basicamente, eu tenho uma matriz de n por n, onde n é o número de vértices, e se eu consigo ir de um vértice para outro, na linha daquele vértice, as colunas representam qual vértice eu consigo ir ou não. Por exemplo, aqui, do vértice 1 eu consigo ir para o vértice 2. Então, na linha 1, considerando que a matriz começa pelo índice 1 e não 0, na coluna 2, eu marco com que eu consigo ir para ele, se fosse um 0, eu não conseguiria ir para ele. Essa matriz aqui é aquele grafo do segundo slide. Agora, a lista de adjacência, basicamente, eu tenho um vetor de lista, onde cada posição desse vetor representa um vértice, e os números que tiverem naquela lista são os vértices que eu consigo ir. Por exemplo, aqui do vértice 1 eu consigo ir para o 2, para o 3 e para o 6, do 2 para o 1 para o 3 e daí por diante. E tem a representação implícita, que é quando eu não salvo diretamente as arestas que eu tenho. É quando, tipo, só pela posição do meu vértice eu consigo saber se eu consigo ir para outros, através de algum grid pré-definido. Por exemplo, nesse caso aqui, todos os vizinhos dele, na diagonal ou na horizontal, que são iguais a ele, são vértices que eu consigo ir. Vou estar mostrando isso na prática, deixa eu voltar para trás, como isso ficaria no código em si. Deixa eu abrir aqui o VS Code. Se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário, tranquilo? Numa matriz de adjacência, como comentei, eu teria a matriz de n por n, né, onde n é o número de vértices. Realmente, a galera chama essa matriz de... Sim. O Bruno mandou ali que não entendeu o último. E o Ricardo pediu para aumentar um pouquinho a fonte do VS Code. Certinho. Existem alguns casos em específico onde eu não preciso estar salvando as arestas. Às vezes, tipo, a própria posição dos vértices já delimita se existe um vértice entre ele e o vizinho. Por exemplo, eu tenho lá um tabuleiro de xadrez, onde tem lá uma matriz, né, N por N, que são cada posição, e as próprias posições das peças já são os vértices. E se eu consigo ir para uma casa ou outra com aquela peça, já delimita se existe uma aresta entre essas duas casas ou não, esses dois vértices no caso.
Deu pra entender ou ainda ficou confuso? Você me explica o que que esse mapinha aí da esquerda que você colocou tá representando? Tipo assim, o que que ele é que isso eu também não entendi. Tipo, nesse caso aqui, se eu consigo ir pra. Se o vizinho da posição que eu tô, ele for igual a mim e eu consigo ir pra ele só na vertical e na horizontal, significa que tem uma aresta entre esses dois pontos. Por exemplo, aqui, na minha primeira posição, a posição de baixo é igual, idêntica a ele, eu consigo tá comunicando com ele na vertical. Então ele é um vizinho meu. Então essa daí, neste caso que você colocou, tá parecendo quase que uma matriz de adjacência. Sim, sim, só que uma matriz de adjacência, por exemplo, se eu conseguisse, tipo, do vértice 1 para o vértice 2, a posição que eu marco na matriz representa aquele vértice. Aqui não, tipo, aqui. Sim, entendi. É por causa que nesse caso aí, cada partezinha já tá meio que representando a conexão desses dois, né? Sim, sim. Isso. E essa representação implícita também que você está explicando tem a ver que, dependendo da questão, já está exatamente definido qual que é a lei de formação dos movimentos possíveis. Que o exemplo aí é do cavalo, do tabuleiro. Ele anda, tipo, dois no eixo e um no outro eixo. Então, já está definido previamente a lei de formação das arestas. Que vai Isso, depender isso. do problema. Nesses casos específicos, a questão já costuma informar qual movimento que eu posso fazer para estar formando uma aresta. Ela já é algo pré-definido. Isso. Isso ficou. Deu para compreender bem, Bruno? Ficou. Beleza, beleza. É só voltando aqui na matriz de adjacência. Geralmente. Eita, o código aqui bugou enquanto eu troquei. Geralmente o pessoal dá uma postura de grafo mesmo, cada um costuma dar um nome específico. Vou estar criando aqui de 100% mesmo, se eu ativar o compare aqui não ficar morando. E se eu consigo ir de uma posição para outra, por exemplo, se eu consigo ir do vértice 1 para o vértice 2, eu vou estar falando aqui, por exemplo, na minha linha 1, né, que vai representando o vértice 1, na posição 2, que seria o vértice 2, eu marco que eu consigo ir para ele com 1, por exemplo. E se esse grafo se for bidirecional, no caso eu consigo de um para o outro, se a posição, se a aresta que liga a posição 1 e 2 der para ir e voltar for bidirecional, eu fazeria o mesmo para a posição 2. Então, tipo, aqui eu estou falando que do vértice 1, eu consigo ir para o vértice 2 e vice-versa. Deu para compreender isso? Deu para entender ou ficou vago demais? Certinho, certinho. Na lista de adjacência, né, eu tenho uma espécie de vetor de lista. Então, acho que quase todo mundo aqui deve saber o que é um vector, né? Um vector basicamente é um vetor dinâmico. Eu consigo inserir elementos dele de forma dinâmica. Então, eu teria uma, uma lista de vectors. E se eu consigo ir de um vértice para o outro, por exemplo, se eu consigo ir da posição 1 para a posição 2, eu falaria que na posição 1 do meu vetor, eu adicionaria na lista o vértice 2. E se ele for bidirecional, eu fazeria o inverso também. Então, tipo, da posição 2, eu adicionaria na lista da posição 2 o vértice 1. Se eu misturar aqui o nome para grafo 2, então dá conflito. Dá para compreender isso? Quem tá acompanhando conseguiu entender aquele monstrinho ali da linha 10?
Esse é interessante entender. É o que é o vector de int de um vetor normal da linguagem C, né? É isso que você fez. Sim, o inverso, né? Um vetor de vector. Isso, é um vetor de vector. Que aí, no caso, ele tem ali o vetorzinho ali da linguagem C, o normalzinho, o grafo 200, de 100 posições. Em cada uma delas vai ter um vector que ele pode ir colocando outros números para definir ali a adjacência. Por isso que é a lista de adjacência. Então, grafo 0, nesse daí vai ter um vetor de todas as adjacências do índice 0, por exemplo, do vértice 0. Funciona mais ou menos assim. Mas você vai resolver alguma questão com eles? Sim. Eu separei algumas questões. Isso, quando você resolver uma questão com eles, eu acho que vai ficar um pouquinho mais claro. Se vocês tiverem dúvida e quiserem que explique melhor ou reexplique alguma coisa, pode falar no chat, tá? Beleza. E agora sobre, por último, a interpretação implícita, que acho que foi a que ficou um pouquinho mais vaga de todas, né? Na interpretação implícita, geralmente, eu tenho uma matriz mesmo. Acho que a implícita vai ser mais fácil eu estar pegando um exemplo prático, né, para explicar. Eu vou pegar uma questão qualquer aqui, que vai ser mais fácil de entender. Tá dando para estar visualizando aí? Tá muito pequena a... Tem que ver certinho, tá pequeno demais o tamanho da tela. Deixa pequeno, aumenta um pouquinho. Beleza. Bom, nesse caso aqui, tipo, eu tenho alguns pontos pré-definidos, que são lajotas, e esse ponto são onde o meu gato consegue passar. E a questão, ela me informa até qual a distância que o meu gato consegue pular. Como você pode ver nesse mapinha aqui, tipo, nem todos os pontos são lajotas, e onde não é lajota, meu gato não pode estar passando. E a questão, ela já me diz pra mim, tipo, que meu gato pode pular até uma distância X, mas do que isso ele não pode. Então, basicamente, se eu tô numa lajota e tem outra lajota dentro desse raio que o meu gato pode pular, existe uma aresta entre elas. Por exemplo, aqui, o meu gato, nesse exemplo aqui, ele consegue pular por até 2 rotas de distância. Nesse caso aqui, ele pode pular tanto na vertical, horizontal, quanto na diagonal. Então, ele consegue vir, como essa daqui tá desse intervalo, tem uma aresta entre essa aresta, tem uma aresta entre esse vértice e esse vértice aqui. Deu para compreender um pouco melhor agora ou ainda tá um pouco vago? Isso daí é como se fosse o chão é lava, a lava é o branco, e o pretinho é onde o gato poderia pisar, se ele conseguir chegar lá. Sim. Vou até estar resolvendo essa questão aqui, que eu acho que vai ficar um pouco mais fácil de compreender. O Ricardo já mandou o link da questão aí no link. Obrigado aí, Ricardo. Essa Pulo do Gato, acho que foi do BEI de 2018, se eu não me engano. No enunciado, não sei se vocês já viram aí, ele já delimita para mim que... Link errado de novo. Deixa eu sair do slide agora, para poder abrir uma questão aqui. Ele delimita para mim que a matriz tem 500 por 500 e ele dá 2 inteiros antes da matriz LC, que é o número de linhas e o número de colunas dessa matriz. Isso ele já dá para mim.
Então, eu vou estar criando a matriz aqui, deixa eu chamar de grafo mesmo. Está ficando um pouquinho maior do que o número de posições limite que ele dava, está criando com 505 posições. Ele já me disse que tem dois inteiros também, né? Eu vou estar criando LC, que é para linhas e colunas. Beleza, já tenho a minha matriz lisa. Acho que antes de resolver essa questão, eu esqueci, eu pulei um pouquinho, adiantei um pouquinho aqui, eu tenho que explicar um conceito um pouquinho antes. Eu me extrapolei aqui, empolguei um pouquinho. Eu vou estar explicando um pouquinho o conceito mais adiante que eu ia falar, mas depois voltar aquela questão ali, porque senão vai dar para compreender o que eu estou fazendo em si. Vai ficar um pouco confuso. Eu estou falando um pouco de busca em grafos. Por exemplo, tem vários casos que eu preciso saber fazer buscas em grafos, às vezes para saber se eu consigo ir de A até B, ou para delimitar todos os vizinhos de um vértice, ou para separar conjunto, por exemplo. Eu, eu mapeio todos os vizinhos de um vértice, aquilo lá é um conjunto, e todos os vizinhos de outro é outro conjunto, e daí por diante. Existem basicamente dois algoritmos, né? Busca em profundidade e busca em largura. Em profundidade é a DFS. Em cada passo da DFS eu olho para um vértice, depois eu vou para o vizinho desse vértice, para o vizinho do outro, sucessivamente. Basicamente é uma recursão. Então eu fiz uma pequena animação aqui mostrando como ela funciona. Ele sai do vértice zero, vai para o vizinho dele, ele vai para o primeiro vizinho, para o outro, depois ele volta e vai indo fazendo isso. É uma recursão. E também tem a busca em largura, né, BFS, ela, em vez de pegar o vizinho e ter o vizinho do vizinho, ela vai meio que por camadas. Ela coloca, ela utiliza uma fila para estar funcionando. Ela chega num vértice, ela coloca todos os vizinhos dele na fila e depois vai olhando um por um, depois coloca todos os vizinhos dos vizinhos na fila e daí por diante. Como se É como quando você tá com a pedrinha na água, forma aquelas ondinhas que vão, tipo, por camada, que vão abrindo em largura em volta. Essa animação ela demonstra bem, tipo, na DFS que ela saiu do 1, foi pro 2, depois pro 4, aqui não, ela foi pro 1, ela mapeou o primeiro 2 e o 3, para depois ir pro 4 e o 5. Basicamente, o conceito é isso. Ficou um pouco vago, deu para compreender mais ou menos. Eita. Tô sentindo que ficou vago demais. Certo, certo. Então vou estar voltando para a questão. Eu tendo todas, eu já tendo salvo a matriz com todas as posições que eu consigo, com todas as lajotas, eu preciso ter uma forma de percorrer esse raio em volta que eu posso estar indo. Aqui tem um quadrinho que explica bem o que é esse raio que o gato pode ir, né? Se ele está nessa posição, ele pode ir para todas essas posições aqui e em volta dele. Se você parar para analisar isso daqui de forma usando coordenadas na matriz, a posição de trás do gato, vou pegar um desenho para fazer isso,
ser mais fácil de entender. Eu estou na posição... Tá grande demais esse lápis aqui. Eu estou na posição IJ. A posição anterior é a... Bagulho bugado. É a posição I e a posição J-1. Meu desenho ficou horrível, foi mal. Deixa eu fazer ficar um pouquinho melhor. Eu tenho a posição IJ, a anterior é a I e a J-1. A próxima posição é a posição I e a J+1, né, que é a próxima coluna. A de cima é a posição I-1, J, e de baixo I+1, J. Em volta, basicamente a mesma coisa. Anterior I-1, J-1, para frente I+1, J+1, e daí por diante. Basicamente, essas são as posições que o gato pode ir em volta de forma de coordenadas. Então, aqui, por exemplo, que o raio dele é 2, ele pode ir para IJ-1, IJ-2, o mesmo para frente, só que somando. Para cima ele pode ir I-1, I-2, e para baixo I+1, I+2. E quando eu vou na diagonal, eu subtraio ou somo dos dois, do I e do J. Para fazer isso no código, geralmente, a gente utiliza dois vetores de direção, um para a direção do I e outro do J. Mapeando aqui o meu gato, ele pode ir para... Ele pode ir para 8 posições de volta dele, e que são quando o raio é 1, e quando o raio é 2, ele pode ir para 18 posições diferentes. Então, eu tenho 8 em volta dele, mais 18 quando o raio é 2. Então, são 26 posições distintas. Então, eu tenho dois vetores, o de x e o de y, que seria para o ij. Então, basicamente, quando eu quero voltar um para trás, o meu i se mantém no 0 e o meu j diminui 1. Quando eu quero ir um para frente, o meu i ainda mantém 0 e o meu j aumenta 1. Quando eu quero ir para cima, o meu i diminui 1 e o meu j se mantém 0. O mesmo para indo para frente, o meu i aumenta 1 para baixo, desculpa, e o j se mantém 0. E o mesmo para todas as outras posições. No caso, para mim, descer 2 vezes, o i vai estar aumentando 2, né? O meu vai subir 2 vezes, o i diminui 2. E o j se mantém 0 nos dois casos. Enquanto eu digito aqui, se for para entender isso. Para tentar ajudar a explicar isso daí. Volta lá no desenho. Vocês estão vendo que ele está tentando meio que traçar todos os movimentos possíveis que o gato pode fazer a partir de onde ele está. Considerando que as coordenadas de onde ele está é IJ. No caso, é o XY, né? Sim, ainda tá faltando, ele ainda não terminou, porque são muitas. Que, tipo assim, essa questão são muitas mesmo, porque o gato ele pode ir para... Acho que ele pode ir para 24. 24 no total, porque é 25 ele casinhas e ele tá numa, né? Então ele pode ir para 24. Então, basicamente, o Júlio agora vai ter que listar todas as 24 possibilidades de onde o gato tem que ir. Então, é basicamente quase que todas as combinações de 0, 1, menos 1, menos 2, mais 2. Um exemplo mais fácil seria, primeiro, talvez, Júlio, vamos tentar explicar esse negócio do dx dy, se fosse só adjacente. Adjacente ali, um adjacente, sabe? Sim, essa questão foi uma questão horrível. Essa questão é um pouquinho complexa. Nisso aí, para primeira
Mas tenta primeiro ensinar o dx, dy para só vizinho, só tipo, só os do lado. Beleza, beleza. Eu fiz uma lista de questões aqui, eu tô deixando ela no chat aí para facilitar. Eu só pego uma questão um pouquinho menor. São dois vetores com 24, Bruno. Porque toda vez que eu modifico ou I ou J, o de baixo também modifica. Tipo, mesmo que eu não altere, por exemplo, quando eu aumento mais um no J, o meu I continue o mesmo, eu coloco um zero lá, quando não tem alteração nenhuma. Isso, vai ter que ter 24 em cada um deles. Porque mesmo que mantenha na linha, tem que informar que na linha é zero, porque não vai aumentar nada. Vou achar uma questão um pouquinho melhor aqui. Mais simples. É porque essa daí é por causa que essa também é da representação simbólica, né? Que é caso mais específico também. Peguei aqui a toca do Saci, ela tá lá nesse docs. Nesse caso aqui, o Saci, ele só anda uma casa, ou seja, ele só anda na vertical e na horizontal. Então, por exemplo, se ele tá aqui, ele só vem pra cá, pra cá, ou pra cá, ou pra cá. Então, são só 4 posições distintas. É bem mais fácil de estar representando. E, de forma resumida, essa questão aqui, o Saci fez uma travessura com a Emília. Ele acho que ele pegou, se não me engano, um chapéu dela. E a Emília tá numa posição e ela tem que seguir um caminhozinho até chegar no chapéu. Então ele aprende uma matriz, né? Dá alguns caminhos na matriz e dá a posição onde a Emília tá e onde o chapéu tá. Tipo, nessa questão ele quer saber qual a distância que a Emília vai ter que tá andando até chegar no chapéu dela. O mesmo processo, né? A matriz, se eu não me engano, também é de 500 essa daqui é 1000, um pouquinho maior. Caso que aquele vetor teria só 4 posições, seria bem mais fácil de estar fazendo. Vou botar de lead, só ficar mais fácil de entender também. Então seria seria 0 menos 1, 0, 1, menos 1, 0, menos 1, 0, né? Que isso aqui é quando eu consigo ir para cima, para baixo, para frente, para trás. São as 4 posições que ele pode estar andando. Vou botar menos Uma 0. outra coisa. É verdade, esse exemplo é bem melhor, essa questão. Volta lá no seu código. Por que ele tá fazendo esses códigozinhos aí, ó? Tá vendo? Esse 0, menos 1. É porque, como ele tinha mostrado lá, por exemplo, se eu quero ir para cima, não, para baixo, eu tenho que tirar 1 no y. Aí é como se fosse, eu vou pegar na coordenada x da posição que eu tô agora e vou somar o que tiver nesse primeiro vetor aí, ó, dessa direção em y, que no caso é 0. Então, por exemplo, se eu tô na posição 1, 2, e eu quero ir para baixo, o que eu tenho que fazer? O meu índice i, que no caso, em relação a i, né, que é o meu 1, eu tô no 1, 2, ele vai somar com 0. Então, para a posição que eu vou, vai estar na posição 1, e no J, que eu tava no 2, eu vou somar com o carinha que tá ali embaixo, que é, no caso, menos 1. Então, o meu 2 vai virar 1. Então, da posição 1, 2, eu iria para a posição 1, 1. No caso, eu tô descendo para baixo. E cada uma dessas, como se fosse coluninha aí que ficou no código, tá vendo? 0, menos 1, 0, 1, menos 1, 0, 1, 0. São esses pulinhos que eu dou, para baixo, para cima, para um lado, para o outro. É que fica mais claro quando ele estiver usando, mas é mais ou menos por isso que ele está fazendo esse vetor, que é para resumir todas as possibilidades de andar. Isso aí mesmo. E essa questão aqui, como a outra, ela também dá um, em vez de LC, ele dá NM, né, que é o número de linhas e o número de colunas, e a matriz em si, com todas as posições caracterizadas aqui.
aqui. Beleza, aqui no enunciado aqui ele fala que onde tem um é o caminhozinho, que a própria Emília marcou. A posição 2 é onde a Emília está. E a posição 3 é onde ela quer chegar. Então, se ela está aqui, ela tem que seguir esse caminhozinho até chegar aqui. Então, nesse caso aqui, a primeira coisa que a gente tem que estar fazendo é tem um pequeno detalhe que eu gostaria de comentar sobre a questão. Que ele não vai dar só um único caminhozinho bonitinho. Ele pode ter vários caminhos diferentes. Por exemplo, nesse caso de teste aqui, tem um caminho que sai para lugar nenhum. E nesse outro aqui também tem um caminho que sai para lugar nenhum. Só que um pequeno detalhe que dá para estar se analisando é que para chegar no 3 só tem um caminho. Você sempre tem um único caminho entre o 3 e o 2, que é a saída e onde a Emília está. Mas, tipo, saindo da posição onde a Emília está, tem vários caminhos distintos. Então, uma forma de fazer isso mais fácil, sem ter que usar todos os caminhos, é, em vez de sair do 2 para chegar no 3, fazer o contrário no código. Sair da posição 3 e tentar chegar na posição 2. Eu sei que isso tem um único caminho para chegar lá. Lembrando que isso é um detalhe da questão, tá? Nem sempre. Tem vezes que não tem caminho. É que nessa questão, em alguma parte do enunciado, ele garante que tem sempre um único caminho. Tem que ficar atento ao enunciado. Sim, sim. Basicamente aqui eu posso fazer dois for para tentar achar onde está esse 3. Ou senão eu podia simplesmente salvar aqui, se olhando as for igual a 3, que tá mais fácil. Abrir os variáveis aqui para JI, para J de inicial e para I inicial. Verifico se essa posição aqui foi igual a 3. Eu salvo ela ali no meu JI e para estar resolvendo essa questão aqui, a gente pode estar utilizando busca em profundidade, porque eu vou estar saindo do 3, por exemplo, eu vou para o vizinho dele, do vizinho para o vizinho, isso até chegar no meu 2. Quando chegar no 2, eu paro o código e encerro. Então, eu vou estar criando uma função, tipo void mesmo, não vai ter retorno nenhum. Eu chamo ela de DFS e ela recebe dois parâmetros, int i e int j, só a posição. E essa posição, eu vou estar marcando ela no meu grafo como zero. Eu estou marcando ela como zero só para estar notando que eu já passei naquela posição. Porque quando eu fazer aquele detalhe de olhar todos os vizinhos de volta para procurar qualquer um, quando eu estiver aqui, talvez ele pode voltar para cá. O meu código vai ficar infinitamente rodando a recursão. Eu só marco aquela posição como zero para falar que eu já passei por ela. Depois eu tenho 4 possibilidades de vizinho, na vertical e na horizontal, para cima e para baixo, para frente e para trás. Então eu vou fazer um for. Esse for vai de 0 até 4. Dentro desse for eu vou criar duas variáveis, né? Eu vou criar o xi, que vai ser igual ao meu diri, no meu k. Eu vou estar criando um xj que vai ser igual ao meu dj.
Um pequeno detalhe que eu tenho que ficar atento é o seguinte, se, por exemplo, se meu texto estiver aqui, onde está esse zero, talvez ele vai tentar acessar a posição de cima, só que a posição de cima na minha matriz não existe. Então, eu sempre tenho que verificar se se meu x e j está dentro do intervalo da matriz. No caso aqui, como eu estou partindo do zero, então se ele é maior ou igual a zero, e se ele é menor ou igual a n e a n, no caso, tanto para o i e para o j. Para isso, eu vou estar criando uma função booleana, para verificar. Ela recebe i e j também. Ela vai estar retornando se é maior ou igual a zero, se j também é maior ou igual a zero, se menor do que n e j menor do que n. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou estar verificando. X e xj. Então, se eu vou estar colocando um not antes da função, porque se ele não estiver dentro do intervalo, eu só dou um continue, e meu for continue e ele gasta a próxima posição. Agora, se ele está Peraí, que eu acho que tá faltando um negocinho. Tá faltando você somar o I e o J, né? No X e XJ. Isso mesmo. Tá passando Esse batido. XI, como é que ele tá calculando qual que é a próxima coordenada em I que eu tô indo. Então, eu pego a coordenada que eu tava, que era o I, e somo com uma dessas modificações aí que tá no nosso vetorzinho de direção do I. E do J também, a gente calculou qual nova coordenada para onde eu tô tentando ir. E por isso que ele fez essa funçãozinha para verificar se não está saindo da matriz, seja para cima, para baixo, para um lado ou para o outro. Outro detalhe, tipo, eu estou saindo aqui do 3 e tentando chegar no 2. Então, quando eu chegar na posição 2, eu preciso estar parando o meu código. Então, eu vou também fine, se essa posição do grafo, se ela for igual a 2, eu dou um break. E eu vou estar dando um return também. Só o return já é o suficiente, porque é uma função. Ela já vai morrer. Só que tem um pequeno detalhe aqui, que por ser uma recursão, ele vai voltar para o estado anterior, e o estado anterior vai continuar executando. Então, eu preciso ter uma forma de estar parando esse fora aqui, impedir que ele executa. Uma forma de fazer isso é criando uma variável global, uma variável booleana mesmo, bool ok, e definir ela como true. E aqui no meu for eu passo no end e passo not, né? Porque ela tá como... Não precisa do not não, só com true. End ok. E aqui eu passo que ok vai ser falso. Então, mesmo que a minha recursão volte para o estado anterior, esse for não vai executar. Ele vai estar morrendo. E se a minha posição não é 2, se ela for 1, vamos verificar se ela é 1. Esse gráfico está também 1, x e j foi igual a 1. Eu chamo a minha DFF de novo, a recursão, e aquele enunciado, ele quer o caminho total. Então, eu tenho que ter uma variável global com a resposta e somar mais um nela. Vou estar criando uma variável R. Estou dando um R++. Por fim, no código aqui é só estar imprimindo essa variável. Estou executando ele aqui, deixa eu copiar o caso de teste. Deu um 0 aqui. Tem um erro no código. Não chamei a DFS. Deu 10. No caso de teste, era para estar dando 12. Tem um motivo para ter dado 10, porque eu só estou incrementando a minha
o meu contador de quantas pessoas ela visitou, quando ela passa por uma posição que é 1. Então, basicamente, eu só preciso estar somando 2 na resposta, porque ele não considera a posição que ela está e a posição final. Isso é um pequeno detalhe da própria questão também. Você está executando de novo e inserir no caso de teste. Sai 12. Pegar um caso de teste diferente e dá. Essa ideia é exatamente o caso de teste. Ficou um pouco confuso ou deu para entender? Só para saber se foi na mesa, eu vou submeter o código lá no NetZacari. Alguma dúvida? Sugestão? Beleza, beleza. Então, basicamente foi isso. Passou. Eu deixei, já mandei as questões. Alguém quer que resolva alguma questão específica? Tem alguma sugestão de questão ou pode só estar seguindo? Alguém já tentou alguma daquelas. Ah, o Bruno perguntou da do gato. A do gato vai estar aumentando o vetor, mas tem uma pequena diferença no final. Porque aquela ali, ele queria saber o caminho, a distância, o tamanho do caminho que ela tem que percorrer. A do gato, ele só quer saber se é possível chegar aqui. Então, vai ter casos que não é possível chegar aqui. Então, tipo, basicamente, eu vou ter, além do meu grafo, eu vou ter, nesse caso do gato aqui, tipo, ele não sabe por onde ir, usando ele basicamente vai percorrer todas as lajotas e vai tentar, tipo, chegar em todas. Então, nesse caso aqui, eu teria que ter uma segunda matriz para marcar quais posições eu já fui, e se se a última posição da matriz é marcado como não visitado, que significa que ele não consegue chegar lá. Por exemplo, aqui, ele vai tentar ir para essa lajota, nessa daqui ele não consegue ir, ele tenta ir para essa e daí por diante. Ele vai tentar passar em todas as lajotas. E as que não forem visitadas, que não tiver como não visitadas, ele não consegue ir. Vou estar pegando uma questão que utiliza lista de adjacências. Questão interessante é essa gincana, também da UBI, essa foi da UBI de 2011. Tá. Basicamente, ele tem vários alunos e eles querem formar times com esses alunos. Só que tem um pequeno problema aí que nem todos os alunos são amigos, então eles só podem formar time com alunos que são amigos. E por esse caso aqui, cada aluno seria um vértice, né? Se eles são amigos, teria uma aresta entre os dois. Nesse caso aqui específico, ele me dá o número de alunos e dá o número de arestas, e ele dá ele descreve todas as arestas. Por exemplo, aqui, o aluno 1 é amigo do aluno 6, o 6 é amigo do aluno 4, daí por diante. Então, ele dá pra gente o número de alunos, o número de arestas e depois descreve essas arestas. Nesse caso, a amizade é recíproca, né? E sim, se um Ou amigo não? é recíproca, se um é amigo do outro, o outro também é amigo do um. Uhum. Deixa eu botar aqui. Então, eu tenho um N, que é o número de alunos, o M, o número de arestas, e o meu gráfico, nesse caso, seria uma lista de adjacência ou matriz de adjacência. Com lista, geralmente, é mais fácil de estar se trabalhando. E no quesito também de memória, também é um pouco mais eficiente.
verificar o número de relações que pode ter. Eu posso ter até 1.000 alunos e até 5.000 arestas. Então, vou estar lendo o NN, vou estar fazendo um... Como comentei antes, na lista de adjacências, se um vértice tem aresta com outro, na posição daquele vértice na minha lista, no meu vetor de listas, eu adiciono na lista dele o outro vértice. Então, por exemplo, o do grafo A, eu adiciono o B, o vértice B, e o inverso também, porque eles são um grafo bidirecional. Vocês têm alguma sugestão de qual algoritmo é melhor para resolver essa questão? Busca em profundidade ou busca em largura? Alguém? Isso aí era aquele negócio de bicolorir lá? Você falou... É tipo... Você falou... Não entendi, Aline, desculpa. É que eu esqueci já qual era o problema. É tipo aqueles problemas de bicolorir grafo? É formar dois grupos? Uhum. Tá. Basicamente, nesse programa aqui, eu vou ligar todo mundo que é amigo, eu vou olhar quantos grupos distintos eu formei. Ah, entendi. É como se quisesse saber quantos componentezinhos tem lá no final das contas. Sim, sim. Eu vou ligar todo mundo que é amigo e vou olhar para quantas ligações tipo, distintas eu tenho. Nesse caso aqui, não utiliza a questão do raio, Bruno, porque ele me descreve todas as arestas já existentes. Então, eu não preciso fazer algo para estar criando um raio de até qual ponto é uma aresta ou não. O outro é largura, Bruno. Realmente, Pedro, pode ser uma DFS. Mas nesse caso aqui também pode ser uma BFS, pode ser os dois nesse caso. Mas a DFS realmente é mais fácil de estar se implementando. A profundidade é a DFS. Vou estar fazendo com DFS mesmo então, que é o mais fácil de estar implementando esse algoritmo. Basicamente, para mim saber quantos grupos eu tenho, eu vou percorrer todos os amigos e eu olho se ele, tipo, se eu não processei um amigo ainda, eu chamo a minha DFS nele e ligo ele a todos os amigos dele. A partir do momento que tipo, eu chego em outra pessoa e ela não tá ligada ainda, então eu sei que ela não pertence àquele grupo de amigos. Eu faço o mesmo processo com ela e incremento mais os meus grupos. Eu vou fazendo isso até ter todos os grupos. Então, eu vou ter um for, que vai estar percorrendo todos os alunos, no caso, né? Então, ela fala que os amigos são contados a partir de 1. Então, eu vou estar pensando em um for de 1 até menor ou igual a n. E eu preciso ter uma forma de saber se eu já passei por esse aluno específico ou não. Nesse caso, geralmente a gente usa um vetor de visitados. Então, toda vez que eu já processei algum vértice específico, eu vou no meu vetor e marco que eu já processei aquele elemento. Aqui é um vetor mesmo o dia inteiro, de visitados. E ele vai ter 1.002 posições também, que é o meu N, que é o número que eu posso ter de alunos. E eu já vou ter eu vou criar uma variável para a resposta, para contar o número de grupos. Então, eu percorro todo mundo, verifico se os visitados está igual a 0. Se essa posição não foi visitada, então se ela foi igual a 0.
E se ela for igual a zero, eu chamo a minha função nela, eu chamo a minha DFS nela, e incremento mais um na resposta. Nesse caso aqui, a minha DFS ela só recebe só um valor, que é só o vértice atual. No caso aqui, eu vou estar marcando o meu vértice como visitado, já passei por ele. Isso é equivalente na código anterior, quando eu marcava a posição da matriz que eu já passei como zero. Eu já falei que eu já passei nela. Nesse caso aqui, em vez de eu olhar todas as posições que eu consigo ir, eu vou percorrer todos os vizinhos todos os elementos da lista desse vértice em específico. E nessa questão são todos os amigos do carinha aí. Exatamente. O vector, ele tem uma função própria que é o size, que retorna o tamanho dele. Então eu vou correr de zero até a posição -1 do tamanho do meu vector. E o amigo desse cara vai ser a posição do vértice atual, mais o meu J, que é a posição do meu vetor, mais a posição da lista. Como se fosse a matriz, o acesso mesmo. Mas invertido. Eu verifico se ele já foi visitado. Se ele não foi visitado ainda, eu chamo a DFS nele. E aqui eu tenho que passar o meu I. Basicamente é isso. Eu vou estar olhando todos os alunos. Se o seu aluno ainda não foi processado, eu ligo ele a todos os amiguinhos dele, processar todos os amiguinhos dele. E se eu cheguei em outro aluno e ele ainda não foi processado, então quer dizer que ele não está no grupo de ele não está no grupo de amigos dos outros alunos. Então, processo ele todos os amigos dele, e daí por diante. Estou executando a questão aqui, lá no meu. O 2, que é exatamente a saída do caso de teste. Deu para entender? Ficou vago? Tenta desenhar esse primeiro caso de teste. Ou se quiser, eu tento desenhar aqui e te mando a imagem. Tem um site, deixei no fim do... Ele consegue tá representando grafos. Vou pegar o primeiro caso de teste. São 7 nós. Basicamente aqui um é amigo do 6 e o 6 é amigo do 4. Então, tipo, se um é amigo do outro, eles estão no mesmo grupo. Os 5 e 2 são amigos, o 2 é amigo do 7 e do 3 em simultâneo. Então eles também estão no mesmo grupo. Então, basicamente, eu estou ligando todo mundo que é amigo e segmentando isso em grupos. E eu quero saber quantos grupos eu tenho. Esse grafo aí que foi gerado é justamente a entrada do problema. E aí a saída é você conseguir contar quantos pedacinhos tem. Que aí, por causa dessa DFS, é por causa que nessa... Ele fez DFS, né? Desse DFS. Por exemplo, ele ia começar pelo carinha 1 lá, ó. 1. Aí o 1 ele vê, foi visitado? Ah, não foi visitado ainda. Então chama a DFS para ele. Entrou na DFS que ele vai falar, o 1 foi visitado agora, não precisa mais voltar. E olhe para todos os amiguinhos dele. Aí ele olha para o primeiro e único amiguinho do 1, é o 6. Foi visitado? Não foi. Ah, então vai para ele, chama DFS para ele, marca ele como visitado e passa por todos os amiguinhos dele. Passando por todos os amiguinhos dele, lá na lista de adjacência do 6, vai ter o 1 e o 4.
Só que quando ele olhar um, ele vai ver, um já foi visitado, então vamos ignorar, bola para frente. E o 4 vai ver, é amiguinho ainda não foi visitado, chama DFS para ele também. O 4, na lista de adjacência dele, só vai ter o 6. Só que como o 6 já foi visitado, acabou a DFS, não vai chamar mais nada. E aí, aquele R++ que ele fez lá no início, é toda vez lá dentro do main, quando ele acha um carinha que ainda não foi visitado, é meio que ele começa um novo grupinho, que ele começou no 1. Então ele processou 1, aí ele vai continuar no for. Ele vai pro 2. Só que lembrando que como ele processou 1, o 6 e o 4 também já foram processados e marcados como visitados. Aí, continuando o for do main, lá dos visitados, ele vai ver que o 2 ainda não foi visitado. Então, ele vai marcar um R++, porque ele achou mais. Ele vai começar um novo grupinho. E aí vai começar a DFS do amigo chamando o amigo. E aí, o 2 ele vai chamar o 3. O 3 vai chamar o 7. E aí, quando voltar no 2, ele vai chamar o 5 também. Depois que todo mundo ali foi processado, vai voltar no main para terminar o for, para ver se tem alguém que ainda não foi visitado. E a hora que passar no 3, ele já vai ter sido visitado porque ele era amigo do 2. Quando chegar no 4, ele também já vai ter sido visitado porque ele já foi processado quando a gente chamou pelo 1. E assim todo mundo já vai ter sido processado porque todo mundo já está dentro de grupinho. E aí a resposta vai ser 2, porque basicamente eu comecei os grupinhos 2 vezes apenas. Mais ou menos é assim que está funcionando esse código. E é assim que conseguiu fazer a contagem desses 2 grupinhos. Alguém quer que explica alguma coisa de novo, com detalhes? Pode falar aí no chat. Estamos aqui para isso. Bom, ninguém se manifestou, acho que deu para estar compreendendo. Comentei que tá fazendo essa questão também com BFS, né? Com BFS mudaria, tipo, em parte a lógica, em vez de vizinho do vizinho do vizinho, seria meio que por camadas. Eu vou estar implementando ela utilizando o BFS também, para estar mostrando a diferença dos dois algoritmos. Basicamente, essa parte inicial aqui é a mesma coisa, é o mesmo processo. Estou até copiando o código. Eu vou estar lendo a minha lista, tá repetindo meu grafo, iniciando meu grafo. A contagem é a mesma coisa, só vai estar mudando o algoritmo aqui em específico. Enquanto na minha DFS eu marcava como visitado, ia até chegar no ir para o vizinho dele, depois para outro vizinho bem por diante na minha recursão, aqui eu tenho uma fila. Eu olho todos os vizinhos dele, coloco todos na fila e depois vou processando um a um, fazendo o mesmo processo. Então eu tenho uma fila de inteiros mesmo. Inicialmente a minha fila, ela só vai ter eu coloco nela o elemento que eu estou iniciando. E vou estar fazendo um while. Enquanto tiver alguém na fila, o meu código vai estar rodando. Enquanto tiver alguém para processar, no caso. O elemento da vez é o elemento da frente da fila, fila.front. Quando eu pegar ele, eu posso dar um pop na fila, que eu já peguei ele. Marco ele como visitado. Percorrendo todos os filhos dele, todos os amigos dele no caso.
Se ele não foi visitado ainda, eu coloco ele na minha fila. Aqui na questão do gráfico, basicamente, como a Aline comentou, na DFS, por exemplo, ele saindo dos 2, ele ia pro 3, pro 7, depois ele voltando no 2, pro 2 chamar o 5. Nesse caso aqui, no 2, ele ia olhar todos os vizinhos do 2, então ele ia no 3. Nesse caso aqui, daria quase na mesma ordem da DFS, né, porque só tem um... ambos são vizinhos do 2, os 7 vizinhos, tanto do 2 quanto do 3, mas levando em conta que teria mais vizinhos, mais amiguinhos para frente, ele ia pro 2, do 2 ele ia pro 3, pro 7, pro 5, e depois, só depois que ele voltaria nos vizinhos do 3. Então, a questão não fornece nenhum caso de teste, acho que tem dessa forma. Mas basicamente a diferença é essa. Ele vai olhar todos os vizinhos do elemento que eu tô agora, para depois visitar os vizinhos dos vizinhos do elemento atual. Ele não vai tipo, sair do vizinho pro vizinho, do vizinho pro vizinho. Ele vai de forma literalmente em largura em vez de profundidade. Testando a questão, para ver se vai dar a mesma saída. Beleza também. Deu para estar compreendendo isso? Qualquer dúvida, pode estar mandando. Volta ali na figura lá. Isso. No caso esse daqui, no caso a resposta vai dar a mesma, porque é o mesmo problema e tem que dar a mesma resposta. Só que o algoritmo que ele usou foi diferente, né? Agora ele usou a busca em largura, que é aquele que ele falou que vai em camadas, tipo quando joga uma pedrinha na água, né? Então, antes, como eu falei, se bem que vai ficar meio parecido, porque esse daqui não tem muitas camadas, né? Mas agora ele usa uma estrutura diferente. O que no outro era uma recursão, até porque a DFS chamava a própria DFS, agora só tem uma funçãozinha lá, que é a BFS, e para isso ela usa uma fila. Não sei se vocês estão lembrados. Fila é tipo fila de banco. O primeiro que entra tem que ser o primeiro que sai. E quando entra no final também, né? Então, por exemplo, se ele fosse começar a processar o 2, chegasse ali nos componentes pelo 2, vai colocar só o 2 na minha fila. E aquele, para ver enquanto tem gente, tipo, enquanto a fila não está vazia, aquele while, enquanto a fila não está vazia, eu vejo os vizinhos. Aí o 2 olhava para o 3. O 3 ainda não foi processado, então eu vou colocar ele na minha fila. Aí tá o 2 e o 3 na fila, só que o 2 já tá saindo, né, porque tá sendo processado. Só que o 7 também é vizinho do 2, também entra na fila. Aí na fila tem o 3 e o 7. O 5 também, o 3, o 7 e o 5. Então todos eles ali estão na fila. Depois que eu tirei o 2 e processei todos os vizinhos dele, eu vou processar o próximo que tá ali na boca do caixa para ser atendido, para sair da fila, que seria o 3. Esse 3... eu vou ver todos os vizinhos dele. O 2, já processei o 2, ele já foi atendido. O 7, ele ainda não foi atendido, mas já está na fila. E o 8, que o Júlio acabou de colocar ali para ajudar no exemplo, se tivesse um amiguinho do 3, que é o 8, esse 8 vai entrar na fila. Então ele está na fila. Quem que está na minha fila agora? Vocês estão conseguindo abstrair e compreender o que eu estou falando. O 2 já foi embora. Tem o 3 na fila. Atrás dele tem o 7. Atrás do 7 tem o 5, e agora acabou de entrar o 8. Depois que eu terminei de processar o 3, que estava ali na boca do caixa, eu vou processar o próximo que está na minha fila ali, na boca do caixa, que seria o 7. O 7, ele não vai colocar mais ninguém na fila, porque seus vizinhos já foram atendidos, aliás. Isso, eu falei errado? Primeiro, o 5 vem primeiro. O 5 vem primeiro? Então tá. Então o 5 vem primeiro. Olha, talvez eu tô falando que ele tem alguma prioridade, mas aqui não tem. Então o 5 vem primeiro. O único amigo que ele tem é o 2, ele já foi atendido, nem precisa ir pra fila. Depois iria pro 7, que estava ali depois na fila. E por fim o 8, e aí eu vou ter terminado de processar todos esses carinhas que eu coloquei na fila. E aí eles foram visitados. E a mesma coisa vai acontecer semelhante ali no outro grupinho. E aí a gente só vai começar isso de iniciar um grupinho e marcar os visitados lá dentro do main, quando eu achar um carinha que não foi visitado. Aí chama a BFS a partir dele
E aí eu vejo todo mundo que eu consigo alcançar a partir dele e marco como visitado. E quantas vezes eu consegui fazer isso é a resposta. Por isso que a resposta é a mesma, né? Só que os algoritmos para resolver aqui foram diferentes. A BFS precisa, ela é em largura, vai colocando na fila e vai sendo processada em camada. Então, tipo assim, eu vou primeiro acessar todo mundo que é vizinho, tá a 1 de distância de mim. Depois eu vou processar todos que estariam a 2 de distância. E depois a 3. Então, a busca é em largura, ela vai meio que aumentando nesse sentido. Já a busca em profundidade, ela vai sempre para o vizinho mais perto. E o vizinho mais perto, o vizinho mais perto. Até não ter mais, aí ele volta e começa a ver os outros vizinhos que ainda não foram vistos. Então ele vai e volta. Então, e aí é recursão também. Então é isso. Vocês têm alguma dúvida? Pode continuar. Pode escrever aí no chat. Ficou claro? Então, certinho. Das questões lá, alguém quer que escreva algum específico ou ninguém tem nenhuma sugestão ou algum específico que quer que resolva? Ninguém se manifestou. Tem uma questão muito interessante que caiu da Olip desse ano, que é a Lá Vai Tinta. O link dela tá lá, tá só um PDF, porque ela ainda não foi subida no Bcrowd. Vou estar abrindo ela aqui. Essa questão aqui, ele dá uma matriz, né, com da matriz, e os elementos iguais, tipo, por exemplo, aqui eu tenho é como se fosse uma cor da pintura. Cada cor é um número e todas as posições com números iguais são cores iguais. E ela quer que eu crie uma espécie de, como se fosse aquele baldinho de preenchimento do Paint. Quando eu entro num elemento específico, eu vou alterar a cor dele e eu vou alterar a cor de todos os vizinhos dele, em simultâneo. Por exemplo, aqui, ele vai estar trocando a cor do azul pro vermelho. Vermelho mesmo? Sou um pouco daltônico. E, então, ele vai entrar nessa posição da estrelinha e todos os vizinhos dele vão ter que ficar vermelho também. E aqui embaixo tem um azul também, só que ele não fica vermelho porque ele não consegue acessar diretamente ele. No enunciado fala, tipo, ele só pode ir para na horizontal e na vertical, aquele movimento. Então, se eu consigo acessar esses elementos só dando na vertical e na horizontal, ele é um vizinho, está no mesmo grupinho. Então, todos são vizinhos, eu tenho que alterar a cor deles. Essa, em parte, é parecida com aquela do Saci, parte da questão específica da movimentação. No final, ele quer que eu só printa a matriz com a cor nova, né? No caso aqui, no caso de teste era em 2, vira 3. Ele dá o tamanho da matriz. Não falei em lugar nenhum. Ele não fala o tamanho da matriz em específico. Eu vou considerar que ela tem no máximo 1000. Mais 1005. Ele dá lá NM, o tamanho da matriz. Além do NM, tem questão errada. Ele vai estar dando pra gente a posição que ele vai alterar a cor inicialmente e qual a cor que tem que colocar no local. Então são 3 inteiros, que são XY, a posição, e a N que a cor se alterar. Já estou declarando eles aqui de uma vez.
Ah, só lembrando um negócio para vocês, sobre o limite de memória também. Pode ser que uma questão fale que tem, tipo, 10.000 vértices. É 10 a 5, eu acho. 100.000. Tem 10 a 5 vértices. Você não vai conseguir declarar uma matriz de adjacência 10 a 5 por 10 a 5. Vai estourar a memória, tá? Então, tenta otimizar. Às vezes a lista de adjacência pode resolver. Então, só para ficar atento. Não dá para declarar uma matriz de 10 a 5 a 10 a 5. Ok, beleza. Eu li a minha matriz, li a posição que ele vai alterar e li a cor que ele vai trocar. Só um detalhe que eu ficar atento. Nesse caso aqui, ele também não fala se está contra a partir de zero ou se está contra a partir de 1. Mas pelo caso de teste inicial, dá para julgar que ele está considerando que a primeira posição da matriz é 1 e não 0. Porque aqui ele altera a posição 4 e o 4 da, da necessariamente na quarta posição. Se fosse a partir de 0, seria na quinta. Essa questão é outra que dá para resolver também, tanto com BFS quanto com DFS. Eu estou fazendo ela com BFS, que a outra resolver com DFS. Então, vou implementar também aqui a minha função. Nem vou estar criando uma fila, só que agora uma fila de par, porque são dois valores. Porque essa é uma coordenada da matriz, então, I e J. Então, par de int, int. E vou estar dando um fila para o output, esses dois valores. Eu posso inserir na fila tanto usando o make par quanto usando chaves. São os dois valores. Um pequeno detalhe nessa questão, que ele quer estar alterando a cor. Então, isso aqui era... Então, eu tenho que visitar todo mundo que é igual. Todo mundo que é igual a ele é vizinho dele. Se não for igual a ele, não é vizinho dele. Então, aqui eu tenho que estar pegando... Eu posso estar pegando a variável local aqui mesmo, a cor antiga para saber quais são os vizinhos. E que eu digo essa porção da matriz. E a posição atual da matriz, né? Ela vai estar ganhando a cor nova lá, que no caso é o C. Eu mesmo crio um while, enquanto tiver alguém na fila para processar, eu continuo repetindo. Aqui, em vez de pegar um valor, eu tô pegando dois, né? Você tá apertando o I já em cima. Eu preciso criar aqueles mesmos dois vetores de direção, para estar andando na matriz para cima, para baixo, para frente e para trás. A gente vai depois também aquela função para estar verificando se a posição que você está agora está dentro da matriz, se ela é válida. Beleza. Então, eu verifico. Se ele não estiver dentro, eu só continuo o meu for. Se ele estiver dentro, eu verifico se ele é igual à cor antiga.
ele for com a cor antiga, eu pinto ele na cor nova e coloco ele na minha fila. Basicamente é isso. Então ele vai cair no ponto, vai olhar todos os vizinhos dele. Se o vizinho for igual a ele modifica esse vizinho e coloca ele na fila para ele ser processado e fazer isso com todos os vizinhos dos vizinhos. Ela pede para a gente imprimir a matriz depois. Então só copiar esse for e trocar o 100%. Uma câmera de linha aqui e é isso. Mas só ainda tem alguma coisa errada. Chamou no XY. Se alguém estiver vendo aí o erro, quiser colocar no chat. Esse não tem aquilo do visitado? Hum? Esse não tem aquilo do visitado? Quando eu altero a cor que eu tô atualmente para a cor nova, é como se eu tivesse visitado ele. Ah, depois que coloriu. Uhum. Porque, tipo, a cor que eu tô procurando todo mundo com a cor antiga. Quando eu pinto ele com a cor nova, ele já foi marcado. Deixa eu ver um pequeno detalhe. Não tá. Não tá colorido nenhum novo. Então. A última coisa da entrada que é a posição e a cor. Uhum. Deixa eu voltar pro problema. Isso mesmo. A primeira é comprimento e largura, depois a matriz em si, depois 3 números. Tá, então volta lá no código. Vamos achar. Acho que eu já sei, o que é. O que é? Eu tô salvando a partir de 0. A entrada é. Ah, a entrada não é zero indexada? A entrada Não. é zero indexada? Não, a entrada tá considerando como se fosse a partir de 1. Deixa eu compilar de novo, senão não vai. É isso mesmo. A entrada considera a partir de que com o index é 1 e eu tô salvando o index como 0. Essa questão, eu tenho os casos de teste aqui para conferir. Deixa eu pegar eles aqui. É porque essa questão é a da Olip, né? Uhum. Ela não tá no URI ainda. Ela ainda não está disponível, mas em breve estará. Já quebrarem a cabeça tentando resolver. Então, L barra input. A questão do output num arquivo. Eu vou estar comparando eles aqui usando o GIF do. Deu diferença na matriz inteira, mas ela tá igual. Isso daqui é. É o espaço no final da linha. Presentation erro. É, presentation erro, assim. Não é WA, não.
Só tristeza. Basicamente aqui é só fazer uma verificaçãozinha. Nota diferente de -1, que eu acho uma posição, e eu printo um espaço no final. Uhum. Porque aí depois de todo o carinho ali da minha linha vai ter o espaço, exceto do último. Agora o diff não pode dar nada. Não deu nada, ele roda perfeitamente. E saída tá exatamente igual ao caso de teste. Aí essas maracutaia aí que o Júlio tá fazendo ali no terminal, ele tá usando o diff, que é uma, eu não sei se chama de função, e compara dois arquivos, né? E vê onde eles são diferentes. Isso, é isso mesmo. É uma funçãozinha de sistemas Unix. Ele compara arquivos e até diretórios. É bem interessante. É isso aí. Ninguém sugere alguma questão, algo do tipo? Você pretende resolver mais alguma questão? Conceitualmente, o que tinha para falar é só isso mesmo. Se alguém tiver alguma questão para que ele resolve, tem um bom tempo ainda. As questões até que o Júlio já deixou meio que separada é aquelas lá que estão naquele arquivo que ele mandou o link. Deixa eu ver se eu mando aqui de novo. Se vocês quiserem dar uma olhada pelo menos no título da questão, ver se vocês já leram, tem interesse que ele comente como que resolve, eu mostro como resolve. Abre o arquivo aí na tela que você está compartilhando, Júlio. Deixa eu rastrear para cá. Isso, essas daí, ó, que ele deixou já parado, indicado. Se vocês quiserem que ele comente alguma em específico. As mais diferentes aqui são a da chuva, Dona Formiga também. Aquela do cavalo você colocou aí? Qual? Acho que do A cavalo do não. Big Crowd. Tem uma no ele de um cavalo. Eu não lembro. É o cavalo do xadrez. É o cavalo do xadrez mesmo. Eu não sei se você tem que ver se você consegue chegar numa determinada posição de onde ele. Da onde ele começou. Eu esqueci como que chama. Mas ela é interessante. Eu morri de orgulho quando eu consegui resolver. Eu só acho aqui. Essa eu não conhecia. Você ainda não viu? Essa do cavalo. Ah lá, o Pedro já viu ela. Já resolveu, Pedro, ela? Já. Ah lá, Pedro tá manjando. É cavalo, eu acho. O movimento do cavalo. Eu achando aqui o cavalo no xadrez 3D. Deixa eu ver. Tem várias questões de cavalo e xadrez aqui. Então, essas duas é de cavalo. Pra ver quantas posições que o cavalo necessita, né? Então, não lembro. Deixa eu ver. Achei duas de cavalo que eu já tinha resolvido, mas não. Eu acho que sim. É isso mesmo, Pedro. Eu tenho que falar quanto. Essa mesmo.
É a 1100 lá da Bicrowd, de Guri. Chama Movimentos do Cavalo. Então vai dar. A entrada vai ser. Usa até aqueles símbolos lá do xadrez. Coluna com letra e linha com número. Ou contrário, não sei como se chama, como que considera. Vai dar a posição onde o cavalo tá, a posição onde ele quer chegar. E você tem que falar qual que é o mínimo de movimentos que o cavalo tem que fazer para conseguir chegar na posição desejada. Lembrando que, caso alguém não saiba, o cavalo no xadrez, ele tem um movimento diferente das outras peças, ele até consegue passar em cima das outras. Ele não vai só na diagonal ou só na frente, ele faz o movimento em L, é o famoso movimento em L. Então, essa é uma questão interessante aí. Depois eu vou mandar para o Sérgio, depois você coloca nessa lista também. Acho que eu achei ela aqui. Achou? Olha lá, o Pedro mandou aqui no chat também. 1100, isso. É essa mesmo. É essa daí. Essa daí seria o. Como que chama? A representação simbólica. Uhum. Que já dá a regra. Tem outra questão que é um pouquinho mais complicada. Deixa eu ver. Eu acho que ela talvez não resolva com isso, não. Vou dar uma olhada na minha solução. É um outra de cavalo também. Que na verdade dá a posição do cavalo e de vários peões. Será que é essa que eu tô falando? Não, é outra. É que o Pedro mandou ali. E ele tem que saber. Acho que qual que é a quantidade mínima de movimentos para capturar todos os peões. A quantidade mínima para capturar todos os peões com o cavalo. E voltar à posição inicial. Ela é um pouquinho mais complexa. Mas é de cavalo também. Essa outra que ele mandou. Essa eu não conheço. Vamos ver. 19, 10. Ajude com Clotilde. Essa não tá na tua lista? Acho que a gente falou dela. Ou não falou? Não, essa não falou, não. Não? Essa também entra como implícita e dá pra resolver com isso também. Ah, ela é do Dami. O Dami é do Natel. E ele era da equipe do Policarpo. Eu acho. Ele era da equipe do Policarpo. O Policarpo que deu o treino de. Ah, o Pedro. É verdade, o Pedro é do Natel também. Que recebe os links pelo Policarpo. Agora faz sentido. Cara, todas as peças se encaixaram. Essa questão aí, 19 e 10, também é interessante. A Jude Clotilde. Que na verdade ela tem um controle, coitada. Que não é o controle normal de televisão. Que só vai para o próximo canal e o anterior. Ele faz uns pulos doidos ali. Mais 1 menos 1 divide por 2, multiplica por 2, multiplica por 3. Se eu me lembro bem, é isso. É isso mesmo. Caraca. O controle dela é caprichado. Mas também dá para resolver com isso. Eu acho que ele quer menor quantidade de cliques nos botões necessária para ir do canal de origem ao destino. E pode ser que seja impossível também, né? Aí você tem que mostrar -1 quando acontecer isso. O enunciado dessa. Vai ser depois pra caramba. Hã? Deixa eu ler o enunciado dela. É a 1910. Ah lá, o Pedro também mandou o link dessa ali. O Ricardo mandou mais uma. Deixa eu ver qual que é aquela. Ah, 15,50.
Inversão. Ah, verdade. Nossa, eu já quebrei. Acho que eu já quebrei a cabeça quando eu tava tentando resolver ela. Mas é interessante. Acho que era quando eu tava aprendendo esse conteúdo. É do Dalalho, do Ita. Ele ficou por muito tempo no top do Bcrowd. Muito tempo. Quando eu entrei na faculdade, ele tava no top. Era admirável. Chama inversão, que é a 1550. Só que as regras são mais simples do que o controle da Clotilde. Passou uma moto aqui. Vocês querem que a gente comente alguma questão, alguma coisa assim? Dúvida em alguma coisa? Deu para entender? Vocês já sabiam? Você quer falar mais alguma coisa, Júlio? Qualquer coisa a gente já chama o Thiago. Não, era só isso mesmo. Também deixei. Ah, uma coisa que eu esqueci, tava nem lembrando. Eu deixei alguns links com algum conteúdo. Tá naquele arquivo também. Tem o pessoal da USP, então tem bastante conteúdo no canal deles, não só de grafo. No Neps Academy tem um curso sobre grafos, que vai desde a introdução, acho que menor caminho e coisas do tipo. No NOIC também tem um conteúdo. E é isso daí. Então, bacana, Júlio, né? Boa noite a todos. Eu agradeço muito, né, por você ter ministrado esse conteúdo para a gente, né? A gente deixa aberto aí se alguém quiser fazer alguma pergunta, né? Ou fazer algum comentário a respeito da sua apresentação sobre essa parte inicial de grafos. E desde já a gente deixa todos convidados, né, para o próximo encontro, que vai ser na terça que vem, às 19 horas, né? Isso, Aline, com o Júnior da Unifei. Isso mesmo. Né? Seria uma parte 2 de grafos, um pouquinho mais avançado. Eu ainda não tenho certeza do que ele vai abordar, mas eu tenho certeza que Dijkstra ele vai abordar. MST, aí o gerador mínimo, eu pedi para ele também, mas não tenho certeza. Mas enfim, vai ser grafos parte 2, um pouquinho mais complexo com esse, mas tem o mesmo fundamento, né? São grafos e percorrer grafos, principalmente com peso. Enfim, estejam lá, vai ser interessante. Mas qualquer coisa vai ser gravado também. Isso, né? Para quem não se inscreveu, né, no Classroom, eu tenho divulgado nos grupos, né? Eu já vou até pegar o link, já passar aqui para quem não se inscreveu, para ter acesso não só ao material desse treinamento, né, mas todos os outros que foram ministrados. A gente pega a gravação, disponibiliza lá, disponibiliza materiais também. Só um instantinho que eu já vou passar o link aqui no chat, né? Aí quem quiser se inscrever. Isso, sempre depois que termina, a gente disponibiliza tanto a gravação quanto os slides, quando tem, e os códigos se me mandam. Então fica lá no Classroom. E bem lembrado, Ricardo, realmente, o Júnior, que vai ensinar Grafos parte 2, ele foi finalista, ele foi pro Mundial, né? Ele conseguiu a equipe dele, que era a Epic Sax Guys, lá do Unifei, conseguiu se sair muito bem no Nacional e participou do Mundial uma vez, junto com o Roberto, que é um exemplo de coach que a gente nunca vai esquecer. Enfim, já foi pro Mundial, já foi pro Mundial. Isso aí. Bem, então, pessoal, desde já agradeço a presença de todos. Tá aqui o link do formulário para quem não fez o preenchimento para gerar certificado, tá? Então, já damos por encerrado, né, mais esse treinamento e até o nosso próximo encontro na terça-feira que vem, às 19 horas, tá bom? Depois eu envio o link pelas mesmas pessoas que vocês receberam esse, né? Vocês vão receber o outro, tá bom? E lembrando que temos mais 2 treinamentos, né? Temos esse de grafos parte 2 na semana que vem,
com Júnior, e temos a parte de SegTree, com o aluno do curso de Ciência da Computação aqui do IF Sul de Minas Campos Muzambinho, o Igor, né? Ele está formando esse ano. Ele tem se destacado bastante nas maratonas de programação e também nas Olimpíadas de Informática. Ele foi segundo lugar quando ele competiu pela fase sênior, né, da Olimpíada Brasileira de Informática, né, assim que ele ingressou aqui no curso de Ciência da Computação do campus Muzambinho. Então, um aluno muito bom, assim como o Júlio, e com certeza vai passar muito bem esse conteúdo de SegTree, que é o último conteúdo que nós vamos ministrar nessa sequência de treinamento, tá bom? Então, desde já, agradeço a presença de todos, principalmente o Júlio, que ministrou esse treinamento para a gente, e um grande abraço a todos. Até mais, pessoal. Boa noite a todos. Até mais.